Vem aqui fora. Não, fala. Jura? Onde? Ai, vida, eu fui a maior dificuldade pra entrar aqui dentro. Hã? Eu vou gravar o vídeo aqui, eu falei. É, mais sossegado. Oi, gente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser uma conversinha que eu vou ter com vocês sobre um assunto que é sobre a educação da Hannah. Olha, eu tô meio com medo, que eu tô no meio do mato. Medo de aparecer um bicho aqui. Eu vim aqui que é mais tranquila, mais sossegado. Vem aqui fora. Não, fala. Jura? Onde? Ai, vida, eu fui a maior dificuldade pra entrar aqui dentro. Hã? Eu vou gravar o vídeo aqui, eu falei. É, mais sossegado. Foi mó difícil abrir ele. Sem ninguém ver. Ai. Veio Dabinho. Gente, voltei. Veio o companheiro também. O menino Dabinho. Pra me proteger aqui. Ia sentar ali naquele pau, mas eu fiquei com medo de ter algo estranho ali escondido. Então sentei aqui no chão mesmo. No chão aqui. Pra falar. Ai, meu Deus do céu, aqui é mato mesmo, olha. Vou virar a câmera. Olha, mato. Mato mesmo. Ai, credo. Mas eu gosto da natureza. Então, por isso que eu prefiro vir aqui. Qualquer coisa, sai correndo. Então, queria falar sobre um assunto que é a educação da Hannah. Que é um assunto que eu fico refletindo bastante. Porque não é uma tarefa fácil criar uma criança. E o que me pega bastante é o que eu quero passar para ela. Os ensinamentos que eu quero dar para ela. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer ensinamento, eu quero que ela sinta confiança em mim. Que ela possa confiar em mim. Que eu seja o suporte dela, o alicerce dela. Ai, meu Deus do céu. Olha, nem parece que eu sou do sítio. Então, eu quero ser aquele tipo de mãe que eu possa passar confiança para ela, que eu possa acolher ela nos momentos que ela mais precisar de mim, sem eu julgar, porque os pais têm a mania de julgar, né, as crianças, adolescentes, pelas ações deles. Sendo que a gente também erra, a gente tá errando o tempo todo. Aí uma criança não pode errar, que é motivo de julgar ela, de criticar as suas ações. Eu sempre costumo falar que devemos respeitar as crianças, né? Não só adultos, que a gente tem essa mania, vamos respeitar os mais velhos. Só que pra gente respeitar os mais velhos têm que respeitar a gente. Então, eu quero respeitar a Hannah para que eu possa ser respeitada. Então, esse negócio de, eu respeito, tem que respeitar, eu sou mais velho que você. Tá, mas em primeiro lugar, você me respeita? Essa pessoa que tá pedindo respeito te respeita? Só porque você é mais jovem, tem menos idade que essa pessoa, você também merece respeito, não é? Porque você não é mais velho que ela, que você tem que abaixar a cabeça para tudo que diz. Respeito começa por aí. Pra mim não tem nada a ver com a idade, pra mim é as ações da pessoa. E sobre um assunto que me pega bastante também, é falar sobre sexualidade, por exemplo. O sexo é um assunto muito, digamos, entre aspas, proibido, né? As pessoas veem como um tabu muito grande, sendo que é uma coisa
tão natural que foi o que a gente veio, foi de onde a gente veio através dele. E as pessoas veem como um tabu tão grande, uma coisa difícil de falar. Chegar uma hora que ela vai falar pra mim, fazer perguntas. Ai, como que eu vim? Como que eu vim parar na sua barriga? Aí o que que os pais falam? Ah, veio da cegonha. Ou então, ai, é que veio de uma sementinha. Só que não explica direito, então isso acaba confundindo a cabeça da criança. Pior ainda. Aí a gente tem que saber explicar em cada fase da vida dela, saber o que falar para essa criança. Claro que a gente não vai chegar para falar para uma criança de 3, 5 anos o que a gente falaria para um adolescente, por exemplo. Não, tem que saber falar em cada fase da criança e não simplesmente evitar um assunto. Por exemplo, uma criança falar assim para uma mãe, um pai, tanto faz. Mãe, o que é sexo? Aí aqui que a mãe da criança vai falar: de onde você tirou isso, menino? Para com isso, hein? Daí a criança fala: ué, mãe. E vai ver, essa palavra ela tirou do quê? Do caderno da escola, por exemplo, estava escrito lá, sexo feminino e sexo masculino. Vai ver, foi disso daí. Então a gente tem que saber o que falar para a criança. Mas de onde você tirou isso? Aonde você viu isso? Pra gente saber o que responder à criança. Aí explicar, quer dizer que é menino, sexo masculino, e quer dizer menina, sexo feminino. Explicar pra criança. Ou então, um outro exemplo, a criança falar: mãe, o que é virgem? Aí pronto, aí é motivo. De onde você tirou isso? Pode parar de falar essas coisas. E blá 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 blá. Simplesmente não acolhe, não fala o que deve ser dito para a criança. Simplesmente esconde, foge do assunto. Vai ver também essa criança viu, sabe ler, já viu no vidro de azeite. Azeite extra virgem. Vai ver, foi daí que essa criança tirou. E a mãe da criança já tá imaginando outras coisas. Então a gente tem que saber o que falar para a criança. Mas de onde você viu isso? Onde você leu isso? Quem que falou isso para você? Daí sim para você saber o que falar para essa criança e não simplesmente julgar o que ela tá falando. Eu quero passar para ela saber o que falar. Isso quanto criança, né? Aí quando vai chegar uma idade, por exemplo, adolescente, que já é mais, não é difícil. Já você já usa outras palavras para o adolescente, para criança. É um assunto que eu quero me informar bastante, porque eu não fui informada quando era criança, adolescente sobre isso. Em casa era um tabu muito grande esse tipo de assunto. Inclusive, eu demorei para ter filho. Depois que eu casei, 7 anos depois, eu fui ter filho, que é a Hannah agora, né? Que ela tem 1 ano e 4 meses. Eu fui ter ela agora, depois de 7 anos de casada. Por quê? Eu tinha receio de julgamento das pessoas. Eu tinha receio, eu tinha medo, o que iam falar de mim, sobre eu ter tido filho. Eu tinha medo das pessoas falar que eu tive filho muito nova, porque eu já vi muito isso, né, dos adolescentes na escola. Os pais falam que são muito jovens para ter filho e tal. Eu morria de medo. Na época que eu namorava também, eu morria de medo de engravidar e minha mãe descobrir e virar aquela bola de neve. Porque ela sempre falava que ela queria que a gente estudasse e trabalhasse. Ela não queria que a gente arrumasse homem nenhum. Para ela isso não era o natural da vida. Ela queria que a gente trabalhasse e estudasse. Só que uma coisa que é inevitável... Vou passar um caminhão enorme aqui agora. Fazer um barulho. Espera um pouquinho. Tá indo. Prontinho. Dá para continuar. Então, na adolescência, isso é inevitável. Os hormônios ficam explodindo. Eu falo por experiência própria. Eu já fui adolescente, eu sei como que é. Não é fácil. E se a gente não ter o acolhimento dos pais nessa hora, de quem a gente vai ter? Então eu quero passar essa segurança para Hannah, para quando ela puder querer falar comigo, eu estar aberta a esse tipo de assunto, para que ela possa contar comigo e não aprender na rua ou com qualquer outra pessoa que não seja uma pessoa confiável para ela. Então é isso que eu quero passar para ela, essa segurança, porque ela possa se sentir segura e estar confiando em mim. Eu não quero, e dependendo da atitude que ela tomar, da ação que ela tomar, eu não quero simplesmente julgar ela. Falar, você fez errado, você fez isso, você fez aquilo. Porque os pais também têm muita mania de falar para a criança. Não conversa abertamente sobre o assunto. Só fala, ó, use camisinha.
ou tome remédio. Porque se engravidar por aí, já viu? Como se a gravidez fosse uma coisa horrível. É uma coisa natural também. E se aconteceu de engravidar, porque era para ter acontecido. Ah, mas tinha como evitar, tinha como... Sim, poderia. Mas é nessas horas que a gente tem que ter mais, digamos, empatia, compaixão com os nossos filhos. Não, simplesmente não apedrejar eles por tais ações. Por isso eu quero estar aberta a esse tipo de assunto, falar com ela, explicar para ela como funciona cada coisa. Inclusive eu comprei um livro sobre sexualidade infantil, que eu vou começar a ler para mim estar me informando sobre o que falar para ela em cada fase da vida dela. Porque eu acho que é uma coisa muito importante, como eu disse, eu não tive esse acolhimento quando eu era adolescente. Eu aprendi assim certas coisas por conta própria. Eu não tinha ninguém confiável o suficiente para eu expor esse tipo de assunto. E eu sei o quanto é difícil a gente não ter apoio de ninguém para você poder falar algo, desabafar com essa pessoa. Eu nunca tive ninguém para ter um apoio, para eu poder conversar, para eu expor o que eu tô sentindo. Então eu sempre guardei tudo para mim e não foi fácil. Foi muito difícil a gente guardar certas coisas pra gente. Às vezes a gente precisa compartilhar com uma pessoa, só que essa pessoa não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa que você pode confiar de olhos fechados. E é isso que eu quero ser pra Hannah. Uma pessoa que ela possa confiar de olhos fechados, sem medo do julgamento. Eu julgar ela, dependendo do que ela for me falar. Eu não quero passar isso pra ela, esse medo, essa insegurança. Então, por isso que eu falo, não é uma tarefa fácil. Eu não digo pegar e passar a mão na cabeça dela em tudo que ela fizer de errado. Eu não quero isso. Eu quero apenas acolher ela no momento que ela precisar. Então, é isso daí que eu queria falar com vocês sobre esse assunto que é muito importante, que os pais acabam fugindo dele, não falando com os filhos, porque eles não sabem o que falar, eles têm medo do que falar. Então eles preferem esconder, mudar de conversa, mudar de assunto com os filhos só para não falar sobre determinado assunto. Mas eu não é isso que eu quero para mim, para Hannah. Quero diferente, quero fazer diferente. Quero ser o apoio dela, ser o suporte. O que ela precisar de mim, eu tá ali para acolher ela. E, então era isso o vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse tipo de assunto, comenta aqui embaixo para eu continuar fazendo, para eu estar me informando bem sobre algumas coisas, para eu estar passando aqui para vocês. E é isso. Curtam, se inscrevam, compartilhem, ative o sininho para receber notificações quando chegar vídeo novo. E até o próximo vídeo.